Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo BNC Amazonas e aqui para apresentar uma entrevista com o vice-governador Cassado Henrique Oliveira. Comigo está aqui Rosiane Carvalho, que vai participar desta entrevista. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Acho que eu podia ser apresentado de outra forma, né, Nilton? Eu acho que nós temos os fatos aqui. Vice-governador Cassado. Exatamente isso. Mas é Cassado com C cedilha ou com dois S? Podia ser ex-vice-governador, Você se né? sente como? Você se sente cassado? Eu sou cassado desde que eu me entendo. Essa condição lhe incomoda? Em Não, que grau? Olha, me incomoda porque, na verdade, eu sou caçado com C cedilha, né, de caça, desde o primeiro momento em que eu tive uma eleição estrondosa, né, com 36 mil votos para vereador, o vereador mais votado do país, proporcionalmente. Depois fui caçado com dois S, com um ano e pouco apenas de mandato. Depois fui candidato a deputado federal, me elegi como deputado federal com 100 mil votos, aí vieram as perseguições de novo, enfim, e agora a perseguição não foi diretamente a mim, mas me afetou. Eu vivo da política, Três cassações ao longo dessa... 3 cassações. Fui cassado como vereador, porque era motorista Eu vou repetir aqui, não sei se estava sem o microfone, o senhor foi cassado 3 vezes na sua carreira política, né? Depois de ter sido eleito com boas votações. Por isso que eu digo que foram cassações com C cedilha. A perseguição, né? Na verdade, eu fui vereador, cassado vereador, porque era funcionário do TRE, era concursado do TRE, como motorista do TRE. Existe uma lei de 1964, que diz que servidor da Justiça Eleitoral não pode pertencer a partido político. Depois o Ministério Público foi em cima, como deputado federal, porque eu apresentava um programa de televisão e, enfim, me diziam que eu tinha abusado dos meios de comunicação para poder me eleger. Mas não fui cassado nesse ponto. Fui cassado no TRE, mas no TSE depois reverteu no TSE. E agora, depois dessa minha postura como vice-governador, né, junto com o governador José Mello, o governador José Mello foi cassado e por tabela também fui. Então, assim, me incomoda, como eu estava falando, porque, na verdade, eu vivo da política, sou profissional da política e faço política para os amazonenses e tenho uma família por trás disso que depende da política. Então, por exemplo, você dizer assim: pô, Henrique, como é que estão os seus dias hoje? Eu dependia do meu salário, como você é jornalista, você depende do seu salário para levar o seu ganha-pão para dentro de casa. Eu sou jornalista, mas sou profissional da política e meu salário hoje, eu estou desempregado. Como é que o senhor se sustenta? Como é que o senhor tem vivido esses meses, 5 meses depois de ter saído do cargo de vice-governador? Tive uma rescisão de pouco mais de 30 mil reais, dos valores que eu tinha direito, como 3 anos como vice-governador. E tenho também a televisão, onde eu tenho um programa diário, onde eu consigo arrecadar alguma coisa para poder me sustentar. E vivo na expectativa, na esperança. Não estou aqui choramingando não, porque eu sou forte o suficiente para sair aí na rua e capinar um terreno, ou fazer uma assessoria de jornalismo e poder sustentar meus 6 filhos. Mas eu acho que isso me incomoda muito, porque eu sei que isso é tudo fruto de uma injustiça muito grande que aconteceu na minha vida. Onde está essa injustiça que o senhor enxerga nesse processo de cassação? É um processo que leva a acusações bem graves, ele recebeu condenações colegiadas em 2 tribunais, né, que ele é formado por vários membros por compra de votos. O senhor acha que a forma, o governador José Mello, por meio de interlocutores, também se considera injustiçado? E a minha pergunta: o senhor considera que o processo é injusto, a condenação colegiada, ou o fato de o senhor não tendo comprovação, é o que diz ali a decisão, de que tenha participado de ato ilícito, também tenha sido alvo dessa cassação? Aliás, nesse processo, vou
falar aqui esses últimos episódios, esses últimos acontecimentos, do dia 4 de maio até hoje, a gente viu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral cassando o mandato de vocês. Eu falo de vocês porque o governador José Mello também foi afetado com isso, o senhor também, evidentemente, toma uma decisão, não permite que as partes recorram da decisão, ou seja, não acaba o processo, não tem o trânsito julgado, convoca uma eleição direta, sem a publicação do acórdão. Enfim, tem uma coisa nesse primeiro momento, desses últimos 91 dias, começa dessa forma. Agora, vem uma decisão que restaura, que suspende a convocação da eleição direta, mas imediatamente vem uma outra decisão que restitui o status quo do que estava antes do dia 4 de maio, que é o mandato normal, que é a continuidade do governo José Mello, é publicado e no outro dia despublicado isso. E de que forma você analisa toda essa situação? Essa injustiça tem que ver primeiro esses últimos momentos, né, dessa febre, né, desse que chegou a 41 graus de febre aí, da injustiça, da ficção jurídica que na verdade tomou conta do nosso processo. Agora, quando eu falo, Rosiane, a questão da injustiça é porque o sistema político brasileiro, ele leva a essas discrepâncias, a situações como essa. Quem nasceu primeiro, foi o eleitor corrupto ou foi o político corrupto? Existe o eleitor ficha suja, o eleitor que pede uma dentadura, que pede uma passagem de ônibus, que pede para pagar uma conta de água. Existe o político que faz questão de fazer isso, pagar uma formatura, limpar uma sepultura. E os nossos algozes, quem provocou tudo isso, nunca fez nada disso. Como é que você consegue controlar uma eleição num estado como o Amazonas, onde tem um prefeito lá em Guajará-Mirim que quer mostrar serviço para o seu majoritário e usa essa prática do clientelismo ainda? O sistema é dessa forma. Agora, numa noite onde foi forjado toda uma situação de uma pessoa que tinha R$7.000 no bolso, houve uma operação da Polícia Federal que a gente sabe que foi tudo armação pelo candidato que perdeu as eleições, montou tudo isso, vai lá e inclusive a Nair Blair, a tão cantada e decantada Nair Blair, ela foi inocentada, o processo dela foi arquivado por falta de provas. Então, assim, o que nós perdemos nosso mandato por causa de uma matéria que foi feita e editada, e vocês são jornalistas, vocês sabem disso, nunca se usaram desses métodos, mas foi uma matéria jornalística que foi veiculada no Fantástico, que mostrou que o governador José Mello, que o irmão do governador José Mello, junto com a Nair Blair, que tal, fizeram acontecer, quando eu era deputado federal na época, e era de oposição a esse grupo. Você não estava no grupo? Eu não estava nem no grupo. Quer dizer, quando acontece isso, o Brasil todo fica de queixo caído, a opinião pública fica, e os ministros, é óbvio, que principalmente os ministros midiáticos e a justiça midiática ficou ao lado de quem nos queria ver apeado do poder, nos queriam tirar do poder. Não estou defendendo o governador Zé Mello, não, eu estou dizendo que eu estou colocando a minha injustiça. O que o Neudo fala em relação aos últimos dias mostra como essa pressão midiática, como essa pressão dos players, dos jogadores que estão nesse processo se comportam. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa, um cidadão, ele é preso e condenado sem o trânsito em julgado. Apenas na primeira instância ali foi condenado porque roubou alguma coisa, e aí o Estado vem e compra o fardamento para que ele seja preso, compra sandália, compra calça, compra o colchão, vai lá o papel higiênico, tem um gasto com alimentação, e aí quando ele vai cumprir o seu primeiro dia de pena lá na penitenciária, aí
alguém chega e diz, olha, não foi ele que assaltou, não, fui eu que assaltei. Assume a culpa e aí o Estado diz, não, mas agora já gastou o dinheiro já gastou dinheiro com alimentação, como é que eu vou soltar esse rapaz inocente? É mais ou menos o que aconteceu com a gente. O Lewandowski falou que nós tínhamos direito ao trânsito em julgado, que não tinha tido acordo, que a gente tinha direito aos embargos, ao recurso extraordinário. A Rosa Weber, agora, recentemente, no mandado de segurança, disse, olha, realmente o TRE precisava ter respeitado 151 dias do cadastro para que tivesse a eleição, mas agora, infelizmente, já foram gastos 32 milhões de reais e a gente não tem como dar esse direito ao José Melo e ao Henrique Oliveira. Então, assim, eu me sinto realmente injustiçado e torço para que ninguém passe, e nenhum político, mesmo estando totalmente errado, porque tem políticos envolvidos, inclusive, aí com Lava Jato, políticos que precisam desse trânsito de julgado. O país precisa dessa segurança jurídica para dar a estabilidade de dizer, não, enquanto não tiver o trânsito de julgado, as pessoas não podem ser condenadas. Como é que foram aqueles momentos do julgamento do dia 4 de maio? Como é que o senhor acompanhou? Como é que foi aquele... Olha, depois da vista, depois do voto vista da Luciana Losch, quando voltou, né, no dia... Olha, a gente imaginava, a gente fazia leituras, né, de quem estaria mais propenso a votar conosco ou votar contra a gente. A surpresa primeira foi o próprio Napoleão, né, o ministro Napoleão, que a gente tinha como certo que ele votaria contra a gente, o relatório seria contra a gente. Mas ele fez um voto que foi facilmente derrubado, né? Veio a Luciana Losch, pediu vistas, votou com a gente, 2-0. Depois veio a votação que deveria ser do Admar, do ministro Admar, e que sofreu pressões enormes do presidente Temer para que ele votasse contra a gente. A pedido de quem? A pedido do Eduardo Braga, que seria a pessoa que seria beneficiada com tudo isso. Se o senhor fala uma acusação séria contra o Braga, o senhor tem provas, como é que o senhor consegue... Não, isso aí, não, eu me responsabilizo pelas minhas palavras. Eu sou cidadão, eu tenho fé pública, eu quero dizer e desabafar o que aconteceu naquele dia. Na verdade, o ministro Admar, ele votou contra... ele tinha, inclusive, a intenção de pedir vistas naquele momento. Não pediu vistas e preferiu, levantou e foi ao banheiro. Foi ao banheiro para, não sei, lavar as mãos e deixou o ministro Barroso votando. O ministro Barroso já achou que decidiu pelo voto da cassação, implantou o voto dissidente, o voto divergente, e os outros ministros acompanharam aquele voto. Então, assim, eu não posso ser irresponsável, porque o direito ele é subliminar demais, Leuto. Se a pessoa quisesse, ali tinham momentos e movimentos muito fortes para qualquer um dos 6 ou 7 ministros tivessem sido a favor da nossa absolvição, como também os 7 ministros poderiam ser pela nossa condenação. Esse processo ele começou errado desde aqui de baixo, desde o TRE, com um juiz natural que foi escolhido de forma errada. O juiz Francisco Marques, esse processo não deveria ter sido julgado pelo Francisco Marques, e sim pelo Márcio Riz. Houve esse erro do juiz natural, um dos princípios mais basilares do direito eleitoral e do direito como um todo. Depois desse processo, houve a falta de provas da própria Polícia Federal. A Polícia Federal não ouviu, não fez oitiva, não fez nenhum tipo de... O TRE não ouviu nenhum tipo de acusados. Não existia... O crime não existia, porque quem estava sendo acusado de ter sido comprado não apareceu no julgamento, ninguém sabia nem o endereço, nem o nome da pessoa. É um crime que não existe, se não existe o comprado, não existe o comprador.
Então, assim, foi um processo totalmente... Mas a sua defesa aqui, falando na questão do juiz natural, não pediu isso no momento que deveria pedir, segundo o relator, segundo o julgamento lá no TRE e depois no TSE também. No TSE nós pedimos o TSE. No TRE realmente houve uma movimentação. O senhor chegou a mudar de advogado no momento em que o processo foi para Brasília. O senhor acha que aqui houve uma escolha errada de estratégia de defesa ou da própria defesa? Não, o que houve, com muita clareza, eu sou muito transparente nesse aspecto, não devo nada a ninguém. O problema é que houve uma escolha errada por parte... Durante o processo de rompimento entre o Melo e o Arthur, todo mundo sabia que o advogado, por mais isento que ele seja, e um excelente profissional, que é o doutor Yuri, o doutor Yuri era totalmente ligado ao Arthur Vigílio. E, consequentemente, talvez não tenha recebido ordens para que não defendesse de forma veemente a nossa candidatura. Eu deixei totalmente a cargo do governador Zé Melo. Sabe por quê, Rosane? Confidenciando para você. O governador Zé Melo tem 30 anos de vida pública, o ex-governador. 30 anos de vida pública, 72 anos de idade. Uma larga experiência, a caneta na mão. Como é que eu, Henrique Oliveira, um ex-vereador, um ex-deputado federal, naquele momento, como vice-governador, acanhado porque não tinha absolutamente nada dentro do governo do Estado, nunca tive uma secretaria, eu desafio qualquer pessoa nesse momento a dizer: Henrique, você teve uma secretaria, Henrique, você teve uma diretoria, Henrique, você teve oportunidades como eu não tive. Mas eu também não reclamo porque eu sabia dessa minha posição dentro do governo do Zé Melo. Sabia que tinha sido escolhido como vice-governador para substituí-lo em eventos, em determinadas situações, e tentei de todas as formas colaborar para que isso acontecesse. Agora, quem sou eu como vice-governador, fragilizado da forma que era tratado, para chegar para o governador: olha, só tem que trocar o advogado. Quando eu descobri, foi no dia 4, quando a gente tinha sido cassado. Quando eu descobri que eu não tive a minha defesa corretamente feita, eu descobri dia 4. E aí foi quando eu me mudei praticamente para Brasília, passei lá 8 semanas, 10 semanas juntos com advogados, junto com amigos, tudo tentando fazer, contratando essas pessoas no sucesso, porque nem dinheiro para pagar esses advogados eu tinha. Como é que é no sucesso? O sucesso é a pessoa pegar a sua causa e se o processo for aprovado a contento do cliente, você paga os honorários do cliente. Desse jeito, porque dinheiro para pagar advogados em Brasília, qualquer sentada com advogado... O senhor conseguiu um bom advogado em Brasília. Em Brasília. Eduardo Cardoso, e aí foi advogado da presidente Dilma. Imagino que ele não seja muito barato. Não, que é aí que eu coloco a mão de Deus nesse aspecto. Meu filho, Henrique, ele estudou, fez direito no CEUB em Brasília, quando eu era deputado federal, estudou uns 2 anos lá e conheceu o Renato, um advogado da mesma idade dele, que estudou com ele, com 27 anos, e esse garoto, ele se colocou à disposição para que trabalhasse de alguma forma, pudesse me ajudar de alguma forma. Quando eu descobri que ele estava na causa da Dilma e que o Zé Eduardo, quando soube do meu caso, porque tem casos que são fundamentais, o Zé Eduardo estava de quarentena, porque ele tinha sido ministro, e estava voltando naquele momento. E ele, um caso envolvendo o governador, um vice-governador, que ele pudesse, seria um mote forte para ele poder, uma matéria importante para ele defender. Tanto é que nós conseguimos um feito inédito, né, que ninguém imaginava nunca, naquele dia 29, na entrada do recesso, a gente conseguiu aquela cautelar que durou poucas horas, mas que pegou todo mundo de calças justas, porque o nosso direito era muito bom. E o nosso direito é esse. Foi cumprido sem acórdão, sem direito aos embargos e sem direito ao recurso extraordinário. E os outros governadores que estão nessa alça de mira,
Pezão, Pimentel. Pimentel, o Ricardo lá da Paraíba, o Adib Jatene, o Simão Jatene do Pará. Todos eles, a partir desse momento agora, eles estão na mesma alça. Olha, passou no TSE, não tem esse negócio de Supremo, não. Você acha que o José Melo... Nessa questão, no dia da decisão, Newton, só um pouquinho, porque a informação que a gente recebeu é que naquele dia, como a decisão primeira dava aí a indicação de retorno do governador José Melo e do senhor ao governo, houve um preparo ali para uma coletiva. Vocês estavam preparados, realmente se falaram, para assumir o governo? Estavam nessa expectativa de retorno? Olha, eu recebi essa notícia às 10 horas da noite. Essa você está falando aí é do a decisão Melo, né? do Lewandowski, que suspendeu a eleição direta e naquela decisão primeira dava o retorno do governador ao cargo. Né? Eu recebi a notícia às 10 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas. No outro dia, eu comuniquei ao governador, que não sabia até então, porque a decisão tinha sido tomada dentro de uma ação promovida por mim. Fui à casa dele no outro dia e aí começou aquele zum de que tinha alguma coisa que poderia, através da imprensa, através de vocês, a gente começou a... Então, eu mantive a cautela, fiquei totalmente esperançoso, mas ao mesmo tempo preocupado de que alguma coisa, de que essas ações, essas movimentações que eu te falo, que eu não escondo de ninguém, respeito à justiça demais. Eu quero parabenizar, inclusive, o TRE. Eu poderia estar chateado, você foi cassado tantas vezes, Não é isso. Você foi do TRE, não? Eu fui no TRE. Funcionário do TRE. Eu fui funcionário do TRE e agora, como deputado federal, essa reforma toda que vocês viram que no TRE foi feita, aquilo foi dinheiro de uma emenda minha, tanto para o estacionamento como para o mobiliário. Quer dizer, se eu tivesse algum rancor, não faria. Tenho o maior respeito ao doutor Iedo, ao João Simões, aos funcionários queridos que trabalham lá, todos os pais e mães de família. Mas assim, o sistema, ele não leva em conta algumas situações. Né? O Ministério Público está ali, importantíssimo também, uma ferramenta importantíssima, mas faz a acusação e aí você já tem que contratar um advogado. E aí eu te pergunto, esse advogado que é contratado para te defender, ele vai te cobrar 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil reais. Esse dinheiro vem da onde? Como é que você vai pagar se você vive de um salário como vice-governador? Meu salário de vice-governador é 11 mil reais. Então, assim, é muito para quem ganha 1.600, para quem ganha 2.000, para quem ganha 3 mil reais. Agora, a gente sabe que para você pagar um advogado de 300 mil reais, você não vai conseguir nunca mesmo, mais ou menos o advogado que defende um traficante. O traficante vai pagá-lo com que dinheiro? O dinheiro vindo do tráfico. Então, tem alguns advogados que ficam com a boca aberta, né, esperando essas manifestações do Ministério Público, exatamente para poder ganhar o seu pão. Se é legítimo ou não, o pessoal de casa e o pessoal do blog que vai fazer essa leitura. Mas o sistema não tem sido, eu não tenho tido sorte com esse sistema que precisa ser reformado. O senhor falou aí do valor dos advogados e o governador, né, da defesa do mandato dele e do senhor, contratou escritórios importantíssimos em Brasília, aqui em Manaus também, mas em Brasília uma quantidade até maior. O senhor tem ideia de quanto foi gasto na defesa desses processos? Não tenho a menor ideia, mas nunca tive acesso, os advogados todos foram contratados numa estratégia de do governador José Melo, e eu sinceramente acredito que não tenha sido só no sucesso, que tenham tido alguma coisa como honorários na frente. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai ter que avaliar mais lá na frente, e que o Brasil vai ter que enfrentar isso também. Como é que foram alguns momentos desse acompanhamento do processo? Porque eu lembro que em janeiro de 2015, que foi o mês, acho que foi dia 27 de janeiro de 2015 que a chapa foi cassada,
Se dizia que o governador estava muito, muito tranquilo, que estava tão seguro de que não iria ser punido pelo TRE, ao ponto de, inclusive, viajar. Eu lembro que no... Ele viajou para a França, não foi em janeiro, não. Acho que foi em maio ou março, alguma coisa assim. Já na volta do julgamento. Porque em 2015 a gente assumiu, né? Já tinha sido em janeiro, a gente assumiu. Aí, agora, recentemente, a gente acompanhando e tal, e querendo saber como é que estava o processo, a gente ligava para os aliados do José Mello em Brasília e dizia, não, está tudo tranquilo, o governador está aqui em Brasília, está muito tranquilo o que vai acontecer. Parece que tinha informação de que as coisas andavam muito bem. O senhor conversava com ele acerca desses encaminhamentos? Ou ele ficava cuidando disso? Pois é isso que eu falo, essa questão subjetiva. Se a gente partir do pressuposto de que o direito de quem tem direito deve ser respeitado, assim, você tem que ligar no automático e esperar lá a decisão do ministro, do juiz, do magistrado. Então, assim, mas a gente sabe que não é desse jeito, que a interpretação ela é subjetiva. Ela vai em cima, a avaliação de um ministro tem que ser respeitada. Tanto é que existe a famosa lei, a famosa frase de, sentença a gente tem que respeitar, não é para se discutir. Agora, o governador José Mello falava claramente que o que os advogados transmitiam para ele é de que todos essas nuances que eu acabei de colocar, do processo, né, o juiz natural, a questão dos valores que foram acusados, da edição do Fantástico, isso tudo seria levado em conta e que esse processo nós teríamos êxito no TSE. Então ele sempre mostrou tranquilidade em relação a isso. E quem sou eu para questionar um governador de estado? Eu não questionaria. Só que hoje, se você me perguntar se eu tomaria uma outra decisão desde o começo desse processo, eu te diria que sim, com certeza tomaria, não teria dinheiro para contratar um advogado, se bem que foi muito bem representado aqui pela doutora Maria, que é a minha advogada ainda. Mas ela entrou depois no processo. Ela entrou no processo depois. Foi na época que eu fui candidato a prefeito. Que ela tentou separar. Que ela tentou separar, porque podia dizer que eu era ficha suja e tal. Então ela garantiu seu registro, né? Ela garantiu meu registro em 2016. Agora, o senhor, em que pese de não ter advogado, o senhor colocou, que tentou ali, foi para Brasília e conseguiu, ao menos, uma indicação da Justiça de que alguma coisa, algum direito de vocês dois foi violado, mas que com o passar do tempo e com toda essa eleição montada, vocês não poderiam ser atendidos mais. O senhor acha que o governador dormiu muito, deprimiu muito depois dessa retirada muito rápida do cargo? Porque com tantos advogados não houve um recurso dele, nenhuma ação, né, nenhuma tentativa? Eu não consegui processar isso ainda, sabe, Rosiane? Sinceramente, eu não posso ser injusto com o governador. Ele se abalou muito. Tanto é que as pessoas em Brasília perguntam para mim, se coloque no lugar dos advogados e dos ministros e dos representantes. Vem cá, o direito deles é bom, mas por que o vice está pedindo aqui? Por que o governador não está aqui pedindo, né? Então eu tinha que me justificar exatamente com essa minha expectativa de que o Mello não jogou a toalha, mas ele se abateu demais com a situação, até porque justiça seja feita. O governador, dentro dessa crise nacional, dessa crise brasileira, ele conseguiu pagar o 13º, ele conseguiu pagar os salários, a educação não estava do jeito que os amazonenses merecem, mas as escolas estavam abertas. Mas o noticiário nacional daquele momento era muito favorável ao governo, porque fazia comparações e colocava o estado do Amazonas como um dos estados que melhor o equilíbrio fiscal, teve, né? O equilíbrio fiscal dos outros estados da federação. E a duras penas, né? E exatamente a duras penas com essas rédeas que foram tomadas pelo governador Zé Mello. Então eu acho que ele se sentiu injustiçado, sentiu também que pelo que ele viu em Brasília, pelo sentimento que ele tinha em Brasília, desses jogadores, desses players que estavam montados,
pelo nosso algoz, pelo Eduardo Braga. O Eduardo Braga foi o grande artífice desde o início. Desde o início. Mas o senhor se refere de que maneira ao algoz? Porque todo mundo sabe que ele é o autor das denúncias. Nesse sentido, senhor? Não, mas é isso que ele fez. Ele já preparou antes. Ele fez essa armação. Dentro do processo dessa chegada lá nesse comitê. Isso tudo foi armado. Ele fez depois. Ele conseguiu que o Fantástico, porque ele tem penetração dentro da Rede Globo, ele conseguiu fazer com que o Fantástico viesse aqui e fizesse a matéria. Ele fez a matéria. Ele conseguiu que isso fosse reprisado em 3 Fantásticos, que em janeiro, foi em janeiro mesmo, agora eu me lembro, janeiro não tinha absolutamente nada de matéria, a gente que é jornalista, a gente sabe. Então, assim, era uma matéria que foi requentada durante 3 finais de semana. Ainda veio estamos de olho, aquele do Fantástico ainda, dizendo que estavam de olho nas decisões que o Amazonas, que os juízes tomariam em relação a esse caso do Amazonas. Ele foi capaz de contratar os ministros, contratar escritórios dos ministros que se deram como impedidos, impediram o Gilmar Mendes, impediu o Fux, foi formado um pleno, que a gente chama, um pleno de 7 ministros, que são ministros linha dura, que viram de uma forma totalmente, não vou dizer deturpada, mas equivocada a nossa defesa. Fachin, Rosa Weber e Barroso. Depois tem essa história do próprio Edmar, que foi trabalhado pelo presidente Temer. Ou então o Temer conseguiu se salvar. O senhor faz acusação muito séria. Isso que eu ia perguntar. O senhor tem provas dessas coisas que o senhor está levantando a respeito? É a mesma prova que eu tenho para dizer que o Temer se salvou em Brasília. O Temer se salvou junto com a Dilma em Brasília, com os votos de quem? De Admar, de Tarcísio, de Gilmar Mendes e de quem mais? E mais um. Foi desse jeito. Não estou dizendo que pegou dinheiro nem nada, não. Estou dizendo que a pressão política. A pressão política foi feita em cima do ministro Admar e ele conseguiu, o Eduardo Braga conseguiu ter êxito no que ele esperava. Só que ele esperava que isso fosse muito antes. Porque se fosse nos 2 primeiros anos, ele assumiria. Ele não contava que isso fosse demorar, que chegasse nos últimos 2 anos e que ele fosse por uma eleição direta que vai perder. O governador José Mello, em alguns momentos, chegou a insinuar algumas coisas, mas nunca falou da maneira como o senhor está se colocando agora. Por que o senhor escolheu esse momento para falar? Esse é um momento que Eduardo Braga é candidato, o senhor tem alguma predileção nesse segundo turno? Olha só, não tem predileção nenhuma. Eu, inclusive, me abstive de votar no primeiro turno. Não tem como eu sair de casa e votar numa candidatura de qualquer um dos que sejam, inclusive legítimas. O governador Amazonino Mendes, da Rebeca, do Wilker, até do Jardel. Candidaturas normais, eles não têm culpa nenhuma, são legítimos de terem chegado lá, porque houve uma brecha provocada por uma figura que não se satisfez em perder uma eleição por 170 mil votos. E aí traçou todo esse caminho que eu acabei de falar e sou responsável o suficiente. E se quiser processar, pode processar, não tem problema nenhum. Quem entende de política, quem entende de bastidores de política, sabe que o que eu falei aqui foi a radiografia do que aconteceu. Então, assim, eu não saí domingo para votar porque achei que não tinha sentido. Eu estaria me ferindo, eu estaria fazendo eu não sou masoquista para chegar e votar numa pessoa. Agora, no segundo turno, o que eu estou dizendo, eu também não vou votar. Não vou votar, vou me abster, porque acho que as coisas podem mudar ainda nesses últimos 10 dias. As coisas estão acontecendo em Brasília, elas podem acontecer. O que eu acho, inclusive... Você tem alguma informação? Eu não tenho informação, mas eu fiz um prognóstico lá atrás, o seguinte, que as pesquisas saíram aí. Saem pesquisas que mostram mais ou menos o quadro que as coisas estão acontecendo no Amazonas.
Tem gente que vai perder a eleição e que viu que não, que não foi legal a atitude, que não valeu a pena, porque se perder a eleição não se elege nem deputado federal na próxima eleição. Já vem de 2 derrotas. Se tiver essa derrota, não se elege nem deputado federal. Então, assim, pode ser que as coisas mudem. O senhor acredita que essa eleição direta ainda possa ser revertida, que não seja esse o caminho para a escolha do novo administrador da Amazônia? Eu acho que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Mas não... Mas a diplomação, ela pode... Existem instrumentos para que ela não aconteça. Inclusive, a própria cautelar do ministro Lewandowski fala claramente que só vai... o próximo governador só vai ser diplomado a partir do momento que os embargos sejam julgados. Se um ministro pedir vistas no embargo daqueles, numa desses embargos, e sentar em cima do voto dele, quando é que pode demorar? Torço para que não, sabe por quê, Rosiane? Porque isso cria uma instabilidade enorme para os pais e mães de família. A gente precisa ver... Essa economia não depende só dessa eleição, essa economia depende da recuperação do Brasil, de que os salários comecem a cair na conta dos trabalhadores, que os trabalhadores comecem a consumir, comecem a comprar motocicleta, comecem a comprar eletroeletrônicos, enfim, a Zona Franca de Manaus começa a produzir, a gente começa a ter empregos, é isso que eu torço. Mas isso tudo poderia ser evitado se uma pessoa se conformasse e dissesse assim, não, o ano que vem tem eleição, eu vou esperar e vou desafiar o meu oponente o ano que vem. Por que antecipar isso? Daqui a um ano tem eleição de novo, 32 milhões de reais, quanto esses 32 milhões de reais poderiam ter sido gastos com segurança pública, quanto esses 32 milhões de reais fariam diferença na questão da saúde, enfim, eu fico muito triste e revoltado com tudo isso, porque acho que o Amazonas merece um final melhor. E em relação, só para completar essa situação para tu ter uma ideia, as coisas me feriram tanto, e eu não estou aqui como coitadinho não, tá? Mas o senhor ficou magoado com esse processo todo? Eu fiquei muito magoado, mas assim, para tu ter uma ideia, eu fui fundador do Solidariedade, do Partido Solidariedade. Em 2000 e... O senhor estava deputado? Eu era deputado federal. 2013, final de 2014, o Solidariedade foi fundado por mim. Sou membro da Executiva Nacional. O senhor Eduardo Braga, não contente com tudo isso, de ter me tirado da vice-governadoria, ele chegou e ainda por cima tomou meu partido, Solidariedade hoje. O Solidariedade hoje está ao lado dele. Então, assim, não tem como você não ficar magoado com tudo isso. Eu quero anunciar em primeira mão, inclusive, hoje eu estou fora do Solidariedade. Estava esperando que essa DPF, ação de descumprimento de preceitos fundamentais, que foi movida pelo Solidariedade, deixasse de existir, fosse extinta, para que a gente pudesse tomar uma outra decisão. Eu gosto muito do Lacerda, gosto muito do Filizola, eles também são inocentes úteis nessa história toda, mas eu não fico mais um minuto no Solidariedade. Já tem um partido novo? Tanto para tomar essa posição? Por causa da DPF. Porque é o seguinte, como foi o Solidariedade que moveu... A Executiva Nacional. Foi a Executiva Nacional que moveu a DPF. Então, se eu saísse do Solidariedade há 20 dias atrás, a ação perderia o efeito, não teria sentido mais nenhum, e a gente perderia a possibilidade de fazer isso. Mas é só um pedacinho dessa história toda que dá um livro. O senhor já tem algum partido em vista? Não tenho um partido em vista, né? Mas... Tem até abril, o senhor acha? Olha só, eu sou sinceramente meio decepcionado com essa questão também de ser do presidente de um diretório. Eu posso ser membro de um partido grande aí, tem partidos bons, partidos de amigos, partidos de companheiros valorosos que lutam com as mesmas armas para a gente ver o desenvolvimento do Amazonas. Não necessariamente eu preciso tomar um partido de alguém ou presidir um partido. Até porque a minha história é uma história
que eu acabo de mostrar para todo mundo aqui, que tem que ser uma história de superação, uma história de reconstrução. Porque eu peguei lá atrás também, eu não consigo acreditar que eu fui candidato a prefeito. Eu tive, depois de ter tido 36 mil votos para vereador, de ter tido 100 mil votos para deputado federal, de ter sido escolhido vice-governador, não, tinha tido 170 mil votos para prefeito, ficado em terceiro lugar em 2012, de ter sido escolhido por causa da minha musculatura eleitoral, serviço do Melo, de ter colaborado com certeza para a vitória do Melo, de uma eleição para prefeito, a última eleição para prefeito, eu tive 16 mil votos. Então, assim, para onde foram os meus votos? Ali foi uma mensagem clara de que o governo era um governo totalmente impopular e de quem não queria votar em mim, não é porque eu tinha cabeça grande ou porque eu era feio ou porque eu tinha me pego aí na rua fazendo besteira. Era porque eu era vice de um governo. O senhor carregou o peso da impopularidade do governo Melo, muito mais do que o Marcelo Ramos, que foi atacado nesse sentido naquela eleição. O senhor se arrependeu de ter se aliado ao governo, ao grupo do Melo, ao governador Melo, diante de todo esse quadro que o senhor mostra para a gente aqui? Não me arrependo, porque eu tenho uma história assim que não é de orgulho, de vaidade, de soberba não, mas, por exemplo, por isso que eu preciso da justiça do meu lado, porque os meus netos, os meus filhos, um dia, eles vão poder dizer assim, pô, meu pai foi governador do estado do Amazonas. Tem gente aí que já está caindo os dentes aí, e não conseguiram ser governador do estado. Eu, no primeiro ano do governo Zé Melo, eu estava lá no 7 de setembro, lá na Ponta Negra, o general do Exército batendo continência, eu hasteando. Aquilo ali é uma história maravilhosa para quem chegou há 25 anos atrás no Amazonas, e hoje fui governador de estado em exercício. E isso é muito legal. Agora, o que eu não quero é que a história lá atrás conte o seguinte, lá na frente, né? Olha, o meu filho, o meu neto Benício, lá na escola, estudando a história do Amazonas, e diga assim, o meu avô é esse aqui, o Henrique, ele foi vice-governador. Foi vice-governador, mas tem uma história aí que ele estava envolvido foi caçado, tinha uma história. Não, caçado tudo bem, mas tem uma história porque ele tinha envolvimento com o negócio de compra de voto, não sei o quê, tal, uma sepultura. Tu imagina? Então é por isso que eu corro atrás do meu direito. Como é que está hoje o seu relacionamento com o Melo? Rapaz, se eu conseguisse ver o Melo, eu ia te responder essa história. O senhor não falou com ele? Não falo com o Melo. Falo com o Melo. A última vez que eu falei com o governador Zé Melo foi no dia que saiu a liminar, que eu acabei de te narrar. Fui na casa dele comunicar quais seriam as nossas decisões, as nossas... Ele agradeceu para o senhor nesse dia? Agradeceu, ele vibrou muito. Eu não acreditava, né? Porque no discurso de encerramento, quando ele largou, quando ele recebeu, que chegou em Manaus, que ele reuniu os secretários todos, ele me falou, ele disse, olha, eu não quero mais, mas estou autorizando o Henrique a correr atrás dos direitos dele, que ele não tinha que autorizar, né? Mas falou claramente para não criar nenhum tipo de constrangimento, de que eu estivesse passando por cima da autoridade dele. Mas depois disso ele foi muito para o sítio, né? Ele tem um sítio aqui na M, enfim, não vi mais o Melo, a não ser desse dia que comuniquei a ele a nossa situação. O senhor encontrou com ele quantas vezes desde a cassação, em maio? 3 ou 4 vezes. Só isso? E como foi? Ele que barra o acesso a ele? Eu não procuro. Nem ele ligou? Nem ele liga, nem eu procuro. Na verdade, foi um governo, é por isso que eu falo assim, eu não posso reclamar da minha posição, mas os outros vice-governadores tiveram muito mais espaço. Se a gente for ver que o Garcia foi vice do Gilberto, se a gente for ver que o Samuel Hanan foi vice do Amazonino e teve uma secretaria de fazenda à disposição dele, se a gente for ver que o Alfredo foi secretário de saúde do Amazonino, foi vice do Amazonino e respeitado. Se a gente for ver os vices que passaram... O Melo foi um vice respeitado pelo Omar? O Melo foi um vice super respeitado pelo Omar, teve uma secretaria forte, ele que fazia todas as articulações no interior do estado. Eu não sei o que houve, se não tinha tinta, eu falei muito isso na época da candidatura a prefeito, eu não sei se faltou tinta na caneta do Melo para ele dividir comigo.
Ele desprestigiou o senhor nessa administração? Não que tenha desprestigiado, me esqueceu. Era uma figura decorativa. E eu tentei falar isso na prefeitura, na candidatura da prefeitura, só que as pessoas não acreditaram nisso, né? Porque é difícil acreditar mesmo. Como é que o Henrique, como é que o cara vice, pô, cheio de energia, como é que um cara que tem essa experiência toda. Só que o governo, o Melo, ele foi um governo de continuidade. Se você for ver os secretários que foram alterados no primeiro ano, praticamente nenhum, foram todos secretários que já eram do Omar. Então, assim, talvez ele não tivesse espaço, não tivesse mobilidade para poder me ajudar. Você tinha cargos? Eu tinha os cargos da vice-governadoria, né, que são a metade do que eu tinha como deputado federal. O que é a metade? Eu tenho direito, o deputado federal hoje tem direito a 35, 36 cargos comissionados, onde ele pega uma verba de gabinete, que eu não sei quanto está, mas na minha época era R$60 mil, e você distribui entre os 35, 32, 35. Hoje eu tenho no gabinete, o gabinete da vice-governadoria, na minha época, tinha 16 cargos. E eram bons salários? Olha, para exercer a função que não pode roubar e não pode deixar roubar, quem tem que avaliar é o pessoal de casa e vocês. O maior salário do secretário executivo é líquido R$7 mil. A sala de vice-governador foi mais prestigiada no governo interino Davi Almeida que no governo Melo? Olha, a sala do Davi Almeida, que era a minha sala, hoje ela se tornou uma sala de articulações, né, de atendimento realmente, porque o Davi se cercou de amigos, né, se cercou de pessoas competentes, o ex-deputado Janjão, o Valfran, o Gurgel, são pessoas que ajudam muito, o Davi, acredito eu, que ajudam muito. E esses atendimentos, com a acessibilidade desses elementos que eu acabei de falar, talvez tenham dado uma função melhor do que era a minha como vice-governador. A propósito do governador interino Davi Almeida, ele tem anunciado, ontem mesmo fez um balanço da gestão dele de 3 meses, mostrando números muito positivos, que vai entregar ao governo melhor do que ele recebeu. O senhor acha que não citar as ações do governo Melo, né, na ocasião que o senhor e o Melo ainda estavam no mandato, é justo com esse governo? Em 3 meses se consegue resolver tudo sozinho? Ou se tem alguma herança de alguma coisa que foi feita nesse passado mais recente da administração? As informações que eu tenho do Davi é que o Davi, nas inaugurações de estradas e de colégios e de reformas, ele fala do governador José Melo. Fala de que foram obras que foram começadas por ele. Ele é justo nesse aspecto. Eu não posso dizer se é justo ou não ele não ter falado do Melo ontem, porque ele tem toda a legitimidade, não foi ele que se colocou lá, ele foi colocado por uma situação e tem correspondido. A gente não vê manifestações na rua, a gente não vê greve na rua, a gente vê os serviços públicos funcionando. É uma pessoa bem intencionada, que está passando, ele sabe do período, o período dele é passageiro. E a gente torce para que ele desague em rios totalmente calmos e tranquilos. E é o que vai acontecer. Agora, essa questão, não tenho dúvida que esses números que foram apresentados ontem são resultados de uma administração que teve as rédeas firmes na mão e que deixou muita gente descontente. Aliás, ontem, a conclusão que ele faz do mandato dele, no período que está no governo, e ontem eram 90 dias, é de que ele vai deixar o governo melhor do que recebeu. E a gente torce para que quem assuma também agora deixe melhor do que ele vai deixar. E a gente tem muitas demandas reprimidas, né? Ele vai deixar melhor, mas tenho certeza que vai deixar insatisfeito ainda, porque poderia ser feito muito mais e vai ser feito muito mais se a gente escolher realmente uma pessoa que tenha comprometimento, que seja experiente, que tenha possibilidade de dar curso a esse destino maravilhoso que é ter um Estado com as dimensões que nós temos, com os recursos que nós temos, recursos naturais, né, mas que
que tenha a cabeça voltada para aquela história de não roubar e não deixar roubar, porque aí sobra dinheiro para poder usar na educação, usar na saúde, usar na segurança, limpar esses medalhões que passaram aí, que vendem de alfinete a avião, sabe? Abrir uma licitação, abrir um pregão, senão eu estou lá, mas na verdade não tem comprometimento. É muito dinheiro, são 15 bilhões de reais, fora os repasses que existem aí de fundo a fundo, de você buscar recursos internacionais. E a gente vê que isso não foi passado para o interiorano. Se a gente for com todas as boas intenções aí de Zona Franca Verde, de terceiro ciclo, se você for hoje em Carauari, você vai ver que nada funcionou, nada. A economia lá ainda é do contra-cheque, é o dinheiro que o funcionário público recebe, municipal, e que faz circular um dinheirinho ali. Não existe nada de industrialização, não existe nada de desenvolvimento tecnológico, de buscar essa questão da sustentabilidade, enfim. É a hora que a gente precisa colocar a cabeça no travesseiro e dizer, pô, eu quero muito mais, porque ou a gente muda o Amazonas ou se muda do Amazonas. Essa frase é uma frase que cabe demais nesse momento da história do nosso Estado. Você acha que o governador interino, desse ponto de vista, fez uma gestão melhor, mais dinâmica que o governo Melo foi capaz de fazer? Eu acho que são estilos diferentes. O Melo, ele governava muito dentro dos gabinetes, né, dentro do gabinete, recebendo os técnicos, tentando resolver os problemas da falta de arrecadação, da questão dos policiais que precisavam das suas promoções, de pagar 13º, de pagar Parintins, de fazer a festa de Parintins, enfim, eram muitos problemas, vivia reunidos com a cúpula da Receita, da Fazenda, e o que o Davi faz não é tão diferente, mas eu vejo o Davi hoje começando, na verdade ele está hoje mais nas ruas, porque agora o que foi plantado e semeado pelo governo do Zé Melo, ele começa a colher frutos, né? Ele começa a mostrar esses resultados. Então são estilos diferentes, são idades diferentes, são cabeças diferentes e que não podem ser comparadas. Eu preciso aqui interagir com as pessoas que estão interagindo com o BNC. Com seria ótimo. Estou levando muita porrada? Não? Bastante. Aí, tá vendo? Mas também tem elogios. Eu quero começar agradecendo a audiência do Ivan Brito, na Rádio Voz das Comunidades. Ele está transmitindo simultaneamente e divulgando essa transmissão do BNC Amazonas. Muito obrigado a você da Zona Leste que está acompanhando essa transmissão. Eu queria que você falasse com o povo da Zona Leste. Eu quero mandar um grande abraço ao Ivan, né? O Ivan é um vibrador aí, né? Um grande baluarte da comunicação, da voz das comunidades aí, ela se sustenta realmente graças a essa valentia que ele tem e que os funcionários têm, inclusive acho que o Jackson também trabalha com ele. E eu queria mandar um grande abraço à Zona Leste, a Zona Leste querida, que sempre me acolheu. As pessoas, elas têm essa discriminação, né, com o Henrique Oliveira por esse carinho que vocês têm comigo. Eles acham que os votos todos que eu recebi até hoje é porque eu distribuí cesta básica, porque eu fui populista, e eles não sabem dessa nossa relação, essa relação sincera que existe. Inclusive, muitas porradas aqui que eu estou recebendo, com certeza depois eu vou ver, mas são dessas pessoas que interpretam de forma diferente. Aí é mais um paraquedista, é mais um cara que chegou. Eles não sabem que eu já moro há 25 anos aqui, que antes de eu ser vereador, eu fui vendedor de pão de queijo, eu fui motorista do TRE, ralei pra caramba, que a gente não pode discriminar as pessoas que vêm de fora, sabe por quê? Porque se a gente for botar 100 anos de história para trás aí, não existe nenhum amazonense puro de origem, a não ser os índios, porque a sua avó, de quem está me escutando aqui, ou a sua bisavó é portuguesa, ou é cearense, ou é lá de São Paulo. Então, assim, a gente precisa
fazer uma grande manifestação de carinho com essas pessoas que um dia chegaram aqui. Não sou paraquedista, me sinto amazonense, tenho filhos amazonenses, não me sinto menor por ter esse carinho enorme com a população mais carente. E é essa população mais carente, é para elas que eu vou trabalhar, é por elas que eu não vou desistir da política. Agora tem a questão da elegibilidade, eu vou buscar a minha elegibilidade porque eu não tive nada a ver com essa questão da cassação, com esses ilícitos que foram julgados e que nos levaram à cassação. Vou continuar na vida política porque acredito que só ela pode mudar realmente a vida das pessoas. Não é de quem precisa de médico particular, não é de quem precisa de segurança particular, não é de quem precisa de transporte para trocar o seu carro para um carro novo, não. Eu estou falando de serviços públicos, saúde, educação, segurança, transporte coletivo. É para essas pessoas que eu quero trabalhar, é para essas pessoas que eu vou me resignar e vou trabalhar e vou continuar na política. Então o senhor vai ser candidato em 2018? O senhor quer ser, né? Eu quero continuar na política, eu quero chegar e quero calar a boca de muita gente, desses inimigos aí, né, dessas pessoas. Eu quero mostrar que existe ainda gente de caráter, gente ficha limpa. Teve gente que chegou no último debate, bateu no peito. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu sou ficha limpa. É ficha limpa porque tem mandato eletivo e tem foro privilegiado, porque se não tivesse, estava junto lá com o Sérgio Cabral, de cabeça raspada, junto com o Eike Batista. Só não está preso por causa disso. E é na mão dessas pessoas que a gente vai entregar o Estado. Ó, tem aqui as perguntas dos internautas. Vamos tentar ver se a gente... Para cima já tem algumas perguntas, eu marquei. Você marcou? Então vamos lá, você está acompanhando. Eu não consigo mais carregar aqui. Então vamos aqui. O Ribamar Félix está dizendo aqui, na verdade está mais perdido que segue tiroteio. Escreveu mais, a gente vai passando. Ele está se referindo ao governador interino, ele faz um comentário bem longo. O governador interino deveria levar mais sério a UEA, deve estar destravar suas finanças. Quando o governador interino vier, a gente coloca essas... Eu conheço o Ribamar Félix, eu acho que se for ele, era dono da Computec, gente boa pra caramba, um cara que trabalha muito, tem um curso profissionalizante aí maravilhoso, um projeto muito legal para o interior do estado. Se for ele, a gente vai conversar. Ainda bem que não foi de mim que ele falou. Deixa eu ver aqui, o Ribamar Félix trabalhou na universidade, aqui estou vendo de Eirunepé. Deixa eu ver aqui. O que mais? Tem perguntas aí para o... Tem essa aqui. Gostei do governo Melo e Henrique enfrentaram muito bem a crise nacional. O Antônio Borges. Obrigado, Antônio. O Jorge Pinheiro Martins escreveu: valeu, cabeção. Obrigado aí, ó. Hulk Aeronaves, sabe nada, em Carauari tem açaí, Tupã, acho que é isso. Tupã. Carlos Gomes vaza, Grupo do Melo, e leva o Amazonino junto. Moisés Dutra, você acha que a tua carreira acabou, Henrique? Não acabou não. E outra coisa, eu falo que eu quero continuar na política até a hora que o povo quiser que eu continue na política. Mas eu volto a dizer, eu não me envergonho de nada. Até porque é o seguinte, agora eu tenho um período longo aí que eu acabei de dizer que eu estou desempregado, né? Eu estou desempregado, mas graças a Deus eu tenho uma esposa que é médica, dermatologista, que me ajuda a sustentar a família. Tem a televisão lá que vou ganhar meu dinheirinho, mas eu não me incomodo de jeito nenhum de você passar na frente da minha casa daqui a pouco e ver lá eu vendendo churrasquinho, de montar uma barraca de churrasquinho para poder sustentar minha família. Isso não é demérito para ninguém. Já tem até churrasco do Cabeção, churrasquinho do Viga. Você tem quantos anos como político, ocupando mandatos? De mandato e bastidores é desde os 18 anos de idade. Eu fui presidente da JBS. O senhor não ficou rico, não juntou dinheiro com a sua renda? Não tem como ficar. Vivia só do salário de seus mandatos? Sempre do salário e de um pouquinho que meu pai deixou, um pouquinho que foi da televisão, que a gente sempre teve sucesso na televisão. E a gente vai juntando o dinheirinho. Mas eu não preciso nada mais do que eu já tenho. Só que eu não posso ficar na expectativa de que a gente não pode alcançar uma qualidade de vida, não sou socialista não, mas de ter uma vida que todos têm o direito
todos tenham direito ao mínimo necessário e uma qualidade de vida boa. Tem algumas perguntas aqui que foram enviadas pelo nosso WhatsApp e também aqui foram várias. Eu acho que o pessoal que está muito envolvido com a política queria saber sobre o Solidariedade. Talvez essas perguntas estejam chegando agora porque não acompanharam no começo. Na verdade, né? Ele já falou sobre isso aqui. O Fabrício Santiago pergunta, gostaria de saber como ele analisa, de novo, essa pergunta aqui do Solidariedade. Olha, o Eduardo Nascimento está insistindo aqui, qual cargo que o senhor vai concorrer em 2018? Não sei. Eu não sei, não tenho... Eu vou esperar, não posso me precipitar, né? Eu quero chegar e sentir... Primeiro tem que escolher o partido. Primeiro escolher um partido, depois saber formar grupos, ninguém ganha eleição sozinho. Eu tinha muita vontade de ser deputado estadual, de voltar... O senhor nunca foi deputado estadual? Eu nunca fui deputado estadual. Nem disputou, né? Não, nem disputei. Eu fui direto de vereador para... Conheci a Câmara, 2 anos de Câmara, 4 anos de Câmara Federal. Fui vice-governador, conheci essa parte. Eu sinceramente, o que eu gostaria era de tentar agora ficar em Manaus. Eu não quero saber de voltar a Brasília. Brasília foi uma decepção generalizada na minha vida. E pior que na minha época estava um pouquinho melhor do que agora, né? Agora, dizer que é deputado federal é pior do que dizer que é stripper, né? Por que foi decepcionante para o senhor? Nessa ocasião, deputados que tiveram mandatos nessa ocasião estão sendo alvo da Lava Jato, né? O senhor recebeu algum tipo de abordagem alguma vez? Não, Deus me protegeu disso tudo também. Deus me protegeu, meu caráter me protegeu. E o que existe é exatamente essa questão do baixo clero e do alto clero. As coisas são decididas dessa forma em Brasília. São 513 deputados federais, mas quem decide mesmo são os 30 deputados. Ou são os presidentes de partido, ou os líderes de partido, ou presidentes de comissões. O resto, olha lá no painel, lá, como é que vota fulano de tal. O partido vota dessa forma. Então você segue a orientação do partido sob pena de receber sanções. E isso é muito ruim. Eu fui considerado, se você entrar agora no Google e entrar lá no DIAP, Departamento alguma coisa de assessoria parlamentar, que classifica os deputados federais do país, eu fui o 5º deputado federal mais atuante do Brasil no último mandato, no último ano de mandato. Então, assim, o mais atuante do Amazonas. Fui o responsável pela relatoria da prorrogação da Zona Franca de Manaus. Enfim, assim, foi o meu papel lá, mesmo com tantas dificuldades. Mas eu não quero sair daqui, eu quero passar a semana em Manaus, quero passar a semana conversando com as pessoas, quero fazer meu programa de televisão, eu quero ficar com a minha família. Eu tenho 2 filhos muito pequenininhos, né? Esse negócio de pegar o avião na terça-feira, passar 2 dias lá e voltar na quinta, e o pior, com essa percepção de que hoje um parlamentar, um deputado federal ou um senador valem muito pouco. E as pessoas esquecem que esses senadores e deputados que sujam a instituição, eles vão passar, mas a Câmara, o Congresso, ele vai participar, ele vai continuar, ele é perene. A democracia é muito bonita por causa disso. A Câmara Federal e o Senado Federal vão se tornar perenes num sistema democrático. E a gente precisa colocar lá pessoas realmente que são dignas. O senhor que já foi campeão de votos, teve votações expressivas, em 2016 teve uma votação um pouco mais tímida, 16 mil votos, o senhor fala. Como o senhor está acompanhando esse projeto aí de criar o Distritão, de ter uma formação diferenciada na escolha dos cargos proporcionais? Eu acho que isso não vai mudar, vai mudar para quem já tem mandato. Na verdade, a Câmara Federal ela vai trabalhar da seguinte forma, com a lista única, tentando salvar os Renans da vida, tentando salvar... Vai beneficiar quem já tem mandato. Quem já tem mandato. Eles vão fazer contra isso. essa Eu sou totalmente proposta. contra. Eu sou contra a proporcionalidade, eu sou contra, eu acho que tem que ser voto absoluto, voto direto, o mais votado, o segundo mais votado, o terceiro. Sem questão de legenda. Sem questão de legenda. Você votou, você tem o PPS lá da vida, ele já tem restrições enormes porque não tem tempo de televisão. Ou um PHS, ou o próprio
um partido pequeno, o PMN, por exemplo, que só tem um deputado federal, ele já tem restrições muito grandes lá de não ter tempo de televisão. Então é o seguinte, mas se o elemento lá tiver tido 80 mil votos, ele precisa respeitar, não chegou aos 240, que é a legenda, mas esses 80 mil votos são maiores do que os 70, do que os 60, de gente que entra com 60, 70 mil votos. Então eu acho que se não resolver o problema da fome no Brasil, se não resolver o problema da saúde, da segurança do Brasil, dessas pessoas, a gente não vai querer, não tem sistema político que resolva o problema. Tem que resolver o problema. Só que é o sistema político que resolve isso também, né? Se a gente escolher errado, também não vai resolver. A nossa audiência aqui já está mandando sinal para a gente e caminhando para o final dessa entrevista, algumas perguntas mais amenas estão mandando. Já temos aqui. 1 hora de entrevista. Hora de entrevista. Você já tem mais tempo do que os candidatos, né? Poxa Deus, obrigado. O Henrique, o Elvis está dizendo, o Elvis Damasceno está dizendo, que foi secretário. Elvis Damasceno. Da secretário? Não, né? Foi grande atleta de jiu-jitsu. Né? Henrique, mesmo no desgoverno do Melo, sai sem arranhões. E com certeza que ainda terá um futuro político. Obrigado, Elvis. Obrigado. Aqui o Luciano Martins manda um forte abraço para o Henrique. O Ribamar Obrigado, Luciano. Responde, confirma, né? Confirma, é da Computec mesmo? Meu caro Henrique, parceiro de televisão, grande, caçador de Mapinguari. Onde é que tem Mapinguari? Não, porque a gente tinha lendas e mitos do Amazonas, né? Quando eu era repórter na Bandeirantes, eu fiz uma série muito legal e aí a gente botava lá os Mapinguaris, as Iaras, as Cobras Grandes, ficou muito legal, o Curupira. Talvez seja daí. Ele é pai de um grande cantor sertanejo aí que vai se apresentar no meu programa qualquer hora dessa. Aliás, falar em programa, quem está assistindo a gente também aqui é o Abdias. Abdias! Rapaz, esse Abdias, eu vou te contar uma coisa. Ele sumiu do meu programa, rapaz, não sei onde é que ele é. O Abdias, me põe no grupo aí. É para o pessoal do grupo do Sarquista acompanhando a gente lá em Parintins. E aqui legal. em Manaus, né? Porque o grupo, na verdade, reúne gente da mais diversa matriz política, ideológica. Você tem uma ideia, lá está Omar Aziz, Eduardo Braga, Roberto Braga, enfim, tem muita gente aí. Tem muitos Bragas diferentes, né? Tem muitos Bragas diferentes. E agora estão pedindo a saída de alguém para a entrada de Henrique Oliveira. Estão pedindo a saída? Rosiane. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se o senhor quer fazer alguma colocação, alguma Não, olha coisa só, que nós... eu falei muito com o coração, perguntar. Eu queria pedir desculpas aos... Eu vi em alguns momentos da entrevista que você marejou os olhos. E vi que esses foram momentos que você falava de injustiça, né? É porque é aquela história que eu torço, apesar de não conhecer você que está do outro lado aí, muitos eu não conheço, mas assim, esses momentos de injustiça, eu não estou dizendo que o que o Melo fez não seja passível de apuração e de uma punição. Mas o que eu estou tentando mostrar é o seguinte: a gente não pode quebrar as regras do jogo. E as regras do jogo são as seguintes: o TSE cassou, publica um acórdão, tem um acórdão que precisa ser publicado. O acórdão, ele vai fazer com que a defesa e a acusação consigam trabalhar os embargos de declaração, os embargos infligentes. Até isso eu aprendi agora. Todo esse... Então, assim, e depois dos embargos, se não houver uma modificação desses embargos, o candidato que foi cassado pelo TSE, ele pode atravessar um recurso extraordinário, que pode ser aceito ou pode não ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi o seguinte: a ministra Rosa Weber, o Barroso e o resto do pessoal disse: olha, cumpra-se de imediato. Convoque eleições em 20 dias e o presidente da Assembleia assuma o governo do Estado. Isso cria uma instabilidade. Sem publicar o acórdão e sem dar a chance de vocês recorrerem. Sem dar a chance. Então, assim, os ministros que a gente conversa, todos eles,
até o decano, o Celso de Mello lá, que contrariou, que derrubou a nossa decisão, a decisão do ministro Lewandowski, até ele diz, olha, realmente isso, o instrumento não deveria ser esse aqui, não deveria ser cautelar, mas não podia ser julgado de imediato, não podia ter executado de imediato, cria uma instabilidade enorme. O senhor conversa com os ministros? Não, eles não aceitam, eles não conversam com ninguém. Você falou né? os não, ministros o Lewandowski, que a gente quem recebeu, o Lewandowski recebeu os meus advogados, né? A doutora Virgínia, a doutora Patrícia, o José Eduardo, conversou com eles. Mas eles são intocáveis e não tem como. Eu queria que o senhor respirasse agora bem fundo e quero te perguntar se vai sair mais leve, porque eu vi que foi. Você Eu queria pedir desabafada. Desabafei. Eu queria pedir desculpa também, assim, a imprensa como um todo, né? Porque os vazamentos das estratégias, como a gente era muito pequeno, a gente era muito fraco contra esse algoz aí que eu acabei de falar, que já foi líder da Dilma, já foi ministro das Minas e Energia, já foi líder do Senado, líder do governo, é do PMDB, é amigo do Renan, amigo de não sei de quem, amigo... O trânsito, como é que eu vou, apesar de ter 2 metros de altura, como é que eu vou brigar com um cara desse, sem nem um Melo do meu lado, sozinho, sem dinheiro, sem nada? Então, assim, toda a nossa estratégia tinha que ser muito quieta. E vocês estão no papel certo de divulgar, de ter os furos, de poder divulgar. Então, eu queria pedir desculpa às emissoras, aos meus amigos, aos meus colegas, de não ter, muitas vezes, aberto o jogo. Mas é porque, se eu abrisse também, eu não tinha chegado, já tinha sido devorado. E quase que a gente chega lá, quase que a gente chega lá. Se o Lewandowski mantém aquela decisão de nós termos voltado, a gente sentado na cadeira, sentados na cadeira de governador e de vice, o governador teria altivez, teria força e musculatura para poder provar a sua inocência. Foi o que não aconteceu. Agradecer aqui a você que curtiu e compartilhou essa transmissão. As últimas palavras aqui são de carinho ao nosso entrevistado, Leonardo Oliveira mandando, Henrique, valeu. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Aqui o Caio Silva é mais duro. Esse Henrique, vou te contar, acabaram com o Amazonas. Tiago Duarte, desejo toda sorte ao Henrique, tem meu respeito, excelente entrevista. Vilásio Nascimento, Henrique sempre entrou e saiu bem por onde passou. Obrigado. Tem bom comportamento. Walter Cruz Júnior, um forte abraço ao Henrique sempre. Obrigado, Walter. O que é isso aqui? Cordado conosco na Polícia Militar. É o Walter Cruz, né? O Walter. Grande Cruz. Walter. Coronel Obrigado, Walter Coronel. Cruz. Quem mais aqui? Não pôde fazer mais porque não tinha poder para tal. O Orleans Murilo. Abraço, Henrique. Orleans, eu acho que é Orleans. Orleans, eu acho que é o chefe de gabinete do Wilker, profissional maravilhoso. Jackson Matos, grande abraço, Henrique. Boa sorte na carreira. O senhor tem muitos fãs. Pô, o senhor não tem exército de fake também, não? Não tenho, não. Olha, não tenho, não. André Silva, boa sorte. Boa, Henrique. E eu vi aqui que os fakes... não estão aqui. Não estão aqui. Vocês têm um detector de fake? Temos. Que porque legal. Com o tempo o Facebook acusa Já como spam acusando. E nós também já identificamos alguns assim, que atuam e você entra no perfil e não tem nada ali. Que legal que o pessoal gostou. Muito obrigado. Desabafei mesmo, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo. Leonardo Oliveira, último comentário. Vi você passando sufoco uma vez no Parque 10 com um carro todo velho. É verdade. Muito obrigado pela entrevista. O espaço está aberto. O senhor quer fazer mais alguma coisa? Obrigado. Um beijo. Se emocionou? Um beijo a todos. O senhor se emocionou. A gente vê muito... O senhor estava muito tempo calado, né? Muitas entrevistas foram pedidas. A gente vê muito a grama verde do vizinho, né? Mas a gente não sabe como é difícil a vida. A vida de quem está exposto, né, publicamente, as interpretações erradas, porque as pessoas conhecem muito pouco da vida das pessoas, tanto pessoal quanto pública. E o que eu peço é que, antes de fazer um comentário, conheçam toda uma trajetória, conheçam as dificuldades pelo que a pessoa passou,
a sua ligação com Deus, como pai, como irmão, como amigo. E eu tento ser melhor a cada dia. E não vou desistir, não vou desistir. Não vou desistir de buscar minha justiça, de provar que sou inocente, de que não tive nada a ver com essa história de cassação, de compra de votos, e colocar meu nome à disposição desse povo que eu adoro. Obrigado. Nós conversamos com o Henrique Oliveira, político do estado do Amazonas. Você gostou? Gostei. Um título, é o melhor título. Melhor título. A Bem boa ser, política. Bem ser, você precisa saber. É muito difícil.